Seja bem-vindo ao canal Disco Livro e Fé, e no sintetizador de hoje estarei dando continuidade ao livro Merece Confiança, o Novo Testamento, de F. F. Bruce. Se você não viu os vídeos anteriores, seria bom assisti-los antes. Muitos acham que os milagres são as principais barreiras para desconfiar dos escritos neotestamentários. Segundo Bruce, os cristãos deveriam, antes de defender os milagres, entendê-los. Fazendo isto, você perceberá que não precisará defender os milagres, pois o centro do Evangelho é o Cristo. Portanto, os milagres devem ser vistos à luz de sua pessoa. O maior milagre foi a ressurreição de Jesus, e sempre houve pessoas que tentaram encontrar explicações para isso. A primeira está no próprio Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 12 e 13, onde os soldados são subornados para dizerem que alguns discípulos furtaram o corpo enquanto eles estavam dormindo. Alguns dizem que o corpo de Jesus foi mudado de lugar para que o túmulo onde Jesus estivesse não viesse a ser venerado e causasse assim dificuldades, e por isso que o túmulo estava vazio. Outros dizem que os discípulos sofreram de alucinação coletiva. Mas a melhor explicação é a que a ressurreição corpórea de Jesus foi real. Há pelo menos 3 fatos históricos claros. Primeiro, o túmulo estava vazio. Segundo, Jesus apareceu a muitas pessoas na Judeia e Galileia após a ressurreição. Em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo relata que Jesus apareceu, dentre outras pessoas, a um grupo de 500 pessoas de uma só vez e que alguns desses ainda estavam vivos, ou seja, por volta do ano 54, ainda viviam algumas testemunhas do Cristo ressurreto. Terceira, as autoridades judaicas foram incapazes de provar o contrário. As autoridades sacerdotais queriam pôr fim a este movimento. Por isso, se realmente a ressurreição de Jesus tivesse sido um embuste, eles não teriam dificuldade nenhuma de desbancar essa mentira com evidências. Seria fácil para eles encontrar e expor o corpo de Jesus, contudo, não conseguiram. As epístolas de Paulo são os documentos mais antigos que temos do Novo Testamento. Enquanto nenhum dos evangelhos foi escrito antes do ano 60 d.C., pelo menos 10 cartas de Paulo foram escritas antes disso, entre 48 a 60 d.C. Paulo era cidadão romano de família judia. Aliás, seu nome original era Saulo, nascido em Tarso e educado em Jerusalém por seu mestre Gamaliel, que era um rabino fariseu muito respeitado. Essas informações sobre Paulo e Gamaliel podem ser encontradas no livro de Atos, capítulo 21, versículo 39, capítulo 5, versículo 34 e capítulo 22, versículo 3. No início de Atos, capítulo 9, é relatado por Lucas, e em Gálatas, capítulo 1, versículo 13, é relatado pelo próprio Paulo que ele, Paulo, perseguia os cristãos. Mas no mesmo capítulo 9 de Atos é mencionada a sua conversão. A conversão de Paulo é considerada uma prova da verdade do cristianismo. Alguém sério, respeitado, que antes perseguia os cristãos, se converte por meio da revelação do próprio Cristo e, doravante, passa a anunciar o evangelho que antes rejeitava. Paulo, em seus escritos, coaduna com os ensinos dos apóstolos. Paulo prega a pré-existência de Cristo em Gálatas capítulo 1. O reconhece também como humano em Gálatas capítulo 4. Que Jesus é descendente de Davi e de Abraão em Romanos capítulo 1 e capítulo 9, respectivamente. E muitas outras afirmações. Em Gálatas capítulo 1 e capítulo 2 mostra que ele tinha conhecimento dos apóstolos. E em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 11, ele diz que o evangelho que pregava era o mesmo que os apóstolos anunciavam. Lucas é o autor do terceiro evangelho e do livro de Atos. Era médico, segundo a tradição, nasceu em Antioquia, na Síria, e dos escritores neotestamentários, somente ele é gentil, ou seja, somente ele não é judeu. Suas obras foram dedicadas a Teófilo, como se pode conferir bem no início de ambos os livros.
Lucas é o único autor do Novo Testamento que menciona nominalmente os imperadores romanos. Augusto, Tibério e Cláudio são citados respectivamente em Lucas capítulo 2, versículo 1, capítulo 3, versículo 1 e Atos capítulo 11, versículo 28. Segundo os capítulos 1 e 2 de seu evangelho, é relatado que Jesus nasceu na época do imperador romano Augusto e quando Herodes, o Grande, era rei da Judéia e Quirino, governador da Síria. Em Atos capítulo 18, versículo 12, cita o procônsul Gálio, que era irmão do famoso filósofo estoico Sêneca. Alguns já questionaram certas partes do livro de Lucas, como se tivesse erro histórico, mas foram todas esclarecidas. Para citar duas, em Lucas capítulo 3, versículo 1, é mencionado um tetrarca chamado Lisânias de Abilene, no 15º ano de Tibério, que seria por volta do ano 27 a 28 depois de Cristo. Porém, o único Lisânias que se tinha conhecimento tinha o título de rei, e este havia sido executado em 34 depois de Cristo. No entanto, foi encontrada uma inscrição que se referia a um tetrarca Lisânias. O historiador Edward Meyer concluiu que a referência de Lucas estava correta. Também em Atos capítulo 24, versículo 27, menciona que Félix foi substituído por Festo. Muito se discutiu a data em que isso ocorreu. Contudo, a prova de que Lucas estava correto está nas moedas antigas. Uma nova cunhagem se introduziu na Judéia no 5º ano do reinado de Nero, que terminou no ano 59. E a situação mais comum para a nova cunhagem era exatamente a substituição do procurador. 3 partes do livro de Atos são conhecidos como porções em nós, pois são acontecimentos em que o autor Lucas transfere a narrativa da terceira para a primeira pessoa do plural, dando a entender que ele presenciou pessoalmente os fatos. São estas as passagens: Atos capítulo 16, do versículo 10 a 17, capítulo 20, do versículo 5 a 21, e capítulo 27, do versículo 1 ao versículo 16 do capítulo 28. A mais importante é esta última, que narra a viagem de Paulo da Palestina para a Itália, assim como o náufrago que sofreram. Toda essa narrativa mostra com muita exatidão cada momento da viagem, a ponto de se poder determinar exatamente o local na costa de Malta na qual aconteceu o naufrágio. O arqueólogo escocês William Ramsay chegou certa vez a declarar que a história de Lucas é insuperável no que diz respeito à fidedignidade. Disse que Lucas foi um dos maiores historiadores. Por mais que Ramsay tenha se tornado um apologeta nos seus últimos anos, nesta ocasião ele não disse isso buscando popularidade nos círculos religiosos. Mas, além dele, o estudioso estadunidense Dr. Henry J. Cadbury está longe de ser apologeta, é um agnóstico e fez mesmos elogios ao autor de Atos. Encerro por aqui, mas estarei dando continuidade ao livro Merece Confiança, o Novo Testamento? Que a paz seja com você e até o próximo Sintetizador.